Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu decidi fazer um vídeo com 4 dicas de como eu alcancei 776 em matemática no Enem 2025 com 31 acertos. Eu esperava, assim, conseguir os 800 mais, né? Meu sonho, mas eu não consegui. E olha que eu pratiquei muito, muito. Se você já alcançar, e se alguém, né, já alcançou, pode escrever nos comentários, né? Alguma dica mais que eu poderia, né, ter feito nessas dicas que eu tenho para melhorar, né, para eu alcançar. E para quem realmente tá na casa dos 600, 500 pontos, essas dicas que eu tenho são valiosas. Já curte, já comenta e já compartilha com os amigos que irão fazer o Enem 2026 para eles garantirem uma boa nota em matemática, tá bom? Então a primeira dica que eu tenho antes de dar as dicas, eu vou colocar aqui a nota que eu tive em matemática no Enem 2025 com 31 acertos, tá bom? Então, a primeira dica que eu tenho é estudar toda a matemática básica e praticar com listas. Então, assuntos da matemática básica, regra de 3 simples, regra de 3 simples, tem a composta também. Convenções de medidas, assunto super importante, você saber converter centímetros para metro, litros para centilitros, isso é muito importante, sabe? Convenção de medidas, razão e proporção, outro assunto importantíssimo da matemática básica. E praticar com listas. Cada assunto que você vê, né, seja no YouTube, seja em uma apostila, pratique com 10 a 20 exercícios, de preferência mais de 20, para realmente fixar. Nessa parte, eu recomendo não cronometrar, sabe? Porque como você ainda está na fase de aprendizado, seria bom já começar a cronometrar quando você finalmente ver tudo e tiver, assim, misturar, né, os assuntos. A segunda dica que eu dou é fazer muitos simulados do próprio Enem, cronometrados. Então, eu sempre gostava de deixar 2h30 para matemática e eu dividia assim: 1 hora eu fazia todas as questões assim fáceis de matemática que eu julgava ser fáceis, eu circulava, né, as questões, eu falava, nossa, essa questão é fácil. Eu vou dar um exemplo de como eu fazia nas minhas provas aqui. De como eu sempre começava a fazer as provas, dava uma folheada, assim, e já começava a circular as questões que eu achava fáceis, médias, e eu deixava as difíceis para o final, quando eu percebia, nossa, esse assunto é difícil. É tipo aquela questão do Enem 2025 sobre um gráfico, que alguma coisa tinha de reta tangente, alguma coisa assim. Quando eu li aquela questão, poxa, já sei que é difícil, então eu vou deixar para o final, porque eu sei que não vai me garantir tantos pontos na TRI. Então, eu sempre fazia isso, eu sempre circulava as questões fáceis, fazia as 20 questões mais fáceis, depois me desafiava, fazia as médias, e por último, as 5 últimas, eu pulava ou tentava ali no final. Sempre separava por horário. Em 1 hora eu fazia mais ou menos 17 a 20 questões, ou na outra hora eu fazia mais de 17 para 20 questões. Então, totalizando tudo, dava mais ou menos 2h30. Só que tem muitas pessoas que sentem dificuldades, né? Porque como tem 45 questões e elas são longas, realmente tem que treinar muito, muito mesmo pra chegar no Enem e conseguir fazer as 45 questões em mais ou menos 2h30. Porque ainda tem a prova, né, de Ciências de Natureza, que também é densa, né? Então, eu vou colocar alguns exemplos, né, de como eu fazia a prova, eu circulava, colocava lá F de fácil ou M de média, já para dar prioridade nessas questões, para o meu TRI ver melhor. Já a terceira dica, eu classificava os erros, né? Assim que eu terminasse o simulado, eu classificava, nossa, essa questão eu errei por falta de atenção. Essa questão eu errei por falta de conhecimento. E muitas questões de matemática, por a prova ser densa, você erra muito por falta de tempo. Então, quando eu percebi, nossa, 6 questões eu errei por falta de tempo. Então, eu tenho que realmente ver aqui como eu posso melhorar o meu tempo, a minha gestão de tempo. Tenho que ser mais rápida, simplificar mais. Então, sempre isso. Existem também várias dicas, né, no YouTube como simplificar melhor. É bom também decorar a tabuada, pelo menos de 1 a 10. E também
decorar os primeiros quadrados perfeitos, né? Recomendo tipo 11 ao quadrado, 121, 12 ao quadrado, 144. Pelo menos até o 20, assim, eu acho que ou 30 já seja necessário. Tipo, decorar quadrados perfeitos é muito importante, porque já agiliza muito o cálculo. E eu fazia uma planilha em que eu comparava toda a minha evolução. Nesse simulado eu fiz 33 acertos. Também vou deixar um exemplo aqui de como eu fazia. Eu sempre tentava fazer uma correção mais detalhada possível, para quando vi o próximo, eu já estava mais preparada. Outra coisa que eu fazia era sempre refazer as questões que eu errava. Eu usava para isso o Anki. Eu posso fazer um vídeo de como usar o Anki. Eu vou fazer esse vídeo de como fazer o Anki, porque eu sei que muita gente sente dificuldade para fazer. E o Anki, ele basicamente, ele ajudava a me programar melhor para fazer as questões, para refazer as questões. Ele funciona mais ou menos assim: eu fiz uma questão hoje, aí daqui a 3 dias ele manda fazer de novo. Daqui a 7 dias, se você errar, os dias são mais rápidos, os dias são mais encurtados. Se ele perceber, o aplicativo perceber que você tá acertando aquela questão, que você realmente já fixou o conteúdo, ele deixa para 1 mês, 2 meses, entende? Ele programa de acordo com a dificuldade que você tem ao refazer ou fazer um exercício. E era assim, eu utilizava o Anki para refazer questões que eu errava no simulado. E eu sempre deixava mais organizado possível. Essas são as questões de regra 3 simples. Aí eu separava um tópico lá no Anki, só de questões que eu errei nos simulados de regra de 3 simples. Fazia um tópico só de questões que eu errei de regra 3 composta. E assim, eu melhorava. Eu percebi que essa técnica realmente me fez melhorar muito. E essas são as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, comenta e compartilha com os amigos que também irão fazer o Enem 2026. Eu desejo muita sorte para todos que irão fazer. Vou fazer um vídeo também explicando como usar o Anki, que eu sei que muitas pessoas sentem dificuldade. Já se inscreve para não perder as próximas dicas. Tchau, tchau!